Na chapa de metal, Nori Figueiredo encontrou na mesotinta um campo de profundidade e silêncio. Na maneira negra em cor, seus pretos são densos, quase táteis, e as cores surgem como veludo, luzes que emergem devagar do escuro. Quase todo o seu acervo se perdeu quando as águas do Capivari atingiram o ateliê. O que permanece hoje está em coleções e instituições que guardaram parte de sua obra. Essas imagens que resistiram continuam como memória gráfica, como vestígio, como permanência. Nori inscreveu na história da gravura pretos profundos e cores aveludadas que atravessam o tempo e o esquecimento. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Seba Neto, idealizador do canal do Clube de Gravadores aqui no YouTube. Estou passando rapidinho para deixar um aviso. O vídeo que iremos assistir agora faz parte de uma série documental que estamos produzindo desde 2025, que trata de trajetórias na gravura brasileira. É um projeto independente e para continuarmos a produzir esses vídeos, criamos um canal de apoio. Iremos deixar logo aqui acima um QR Code com a chave Pix, bem como na descrição do vídeo. Obrigado e vamos para o conteúdo. Nori, obrigado por aceitar o convite para participar do vídeo. Costumo começar perguntando sobre as primeiras referências e influências. Houve algum momento ou influência específica que despertou seu interesse pela gravura? Não, primeiramente foi com a pintura. Na realidade foi um professor de artes, quando eu estava no ginásio ainda, tinha uns 14 anos de idade, um professor que modificou tudo, que trazia música para dentro da classe, botava pintura, saiu fora do padrão que era extremamente fechado, das aulas de arte que eram quase que artesanato puro. Esse aspecto diferenciado para mim no ginásio ainda. E aos 14 anos eu fiz um quadro acompanhado por esse professor, que acabou virando ilustração da história da tia Lenita na Folha de São Paulo. Então, para mim, aos 14 anos, foi assim um impacto ter contato com esse cara, o professor Falcão, que determinou, na realidade, minha vida. Você começou sua trajetória na xilogravura sob a orientação de Mário Zanini. Como foi essa experiência e quais foram os principais aprendizados desse período inicial? E como foi a transição da xilogravura para outras técnicas como a gravura em metal? Na realidade, eu desenhava. Eu fui para a Associação Paulista de Belas Artes fazer desenho. E eu tive contato através de um calendário que foi editado pelo PCB, pelo Partidão, em que você tinha gravuras da Renina, da Faiga, tinha todo um elenco, o Lívio Abramo principalmente, que faziam xilo e teve contato com esse calendário. Aí me interessei por xilogravura. E nessa época o Mário Zanini dava uma introdução a xilo na Escola de Belas Artes, onde eu estava fazendo desenho. Eu me interessei, ele me iniciou ali, foi uma iniciação mesmo, nada de muito sofisticado, mas eu aprendi o básico do corte da ferramenta, de preparar as matrizes. Foi só, mas foi decisivo. Daí para diante, eu fui me interessando. Nori, o que levou você a escolher a gravura em metal como seu principal meio de expressão? E quais os desafios e o que essa técnica propicia artisticamente que outras não oferecem? A gravura em metal foi justamente, talvez porque supriu uma necessidade que eu tinha na época de trabalhar com luz e sombra. E a modulação tonal que a gravura em metal te dá é muito maior do que se consegue na xilo e com muito mais facilidades. Aí eu fui procurar a gravura em metal.
E essa época foi uma das muitas épocas em que eu vivi em Capivari. Aí eu montei todo um ateliê e praticamente meu desenvolvimento foi autodidata. Comprei uma montoeira de livros a respeito, montei um ateliê e passava horas lá dentro tentando, experimentando, errando, acertando. Eu acho que isso foi legal para mim, porque me deu um embasamento técnico muito grande. E a gravura tem essa exigência. Mas foi uma procura em função justamente desse aspecto das nuances, das suavidades e nuances que a gravura em metal me dava, que o Achille não me dava. Sua formação na Faculdade de Filosofia da USP influenciou seu pensamento sobre arte? Se sim, como essa bagagem filosófica se reflete no seu processo criativo? Sobre arte, sobre gravura, não. Na realidade, estética era uma única cadeira que tinha, e era 6 meses, uma coisa muito plana. Mas eu fui procurar a faculdade porque eu queria pensar o que é esse fato de um sujeito passar a vida enchendo um paninho de tinta. Se você tirar o aspecto de linguagem e a função social da arte, vira um paninho cheio de tinta. E aí foi legal, porque eu tive a oportunidade de conviver com todos os professores franceses que vieram para a USP na década de 70, quando foram caçados professores da faculdade. E aí eu tive a chance de ter aula com Foucault, Lebrun, Bernin, com os grandes filósofos do século XX da linguagem, né? Que mexiam principalmente com a linguística, a estrutura linguística. Isso foi decisivo para pensar o resto. Nos anos de 1970, você produziu murais para igrejas do interior de São Paulo. Como essa experiência influenciou seu trabalho e sua visão sobre arte pública? Eu não sou um sujeito religioso. E a minha entrada nesse universo foi totalmente casual. Eu morei em Capivari alguns períodos. Logo depois do casamento com a Antônia, eu tinha terminado a filosofia, estava fazendo uns desenhos que eram relativamente bem aceitos. E eu falei com a Antônia, vamos morar em Capivari, ficar um tempo fora de São Paulo, dessa loucura. E chegou lá, o teto da igreja matriz estava todo deteriorado. E o padre resolveu refazer aquilo. E aí me convidou para fazer, um doido, porque eu tinha 20 e poucos anos, botar uma abóbada, sei lá, 200 e tantos metros quadrados, para refazer. E eu, mais doido ainda, aceitei. E aí acabei levando, inclusive, uns amigos de São Paulo também, que desenhavam, pintavam, montamos um trabalho de equipe, basicamente, né? Eu me sentia assim, Michelangelo, porque foi feito o andar em escala, acompanhando a abóbada. E aí ficamos lá 7 meses trabalhando. Calhou, eu estar em Capivari, a igreja está caindo, o padre resolveu, é aquele cara que está ali, né? Não foi nenhuma escolha. Depois disso, aí apareceram vários pedidos, porque os párocos, né, circulavam as informações. E aí eu fiz coisas assim no interior do estado de São Paulo, aqui perto de São Paulo, tem a de Capivari, que tempos depois também a mesma abóbada, fizeram de madeira da mesma maneira, ela também ruiu. Aí eu refiz tudo. Então é uma igreja que eu pintei 2 vezes. Aí fiz um trabalho em Fátima, que eu gostava muito, talvez uma das melhores coisas que eu fiz para a igreja. Fiz aqui em Itatiba, mas a minha
relação com a religião era a minha formação católica de criança. E depois, durante a faculdade, eu tive um contato muito grande, próximo, alguns amigos, dos padres dominicanos, que era o Frei Beto, Romano, César. E então acabava trabalhando, a gente estudava justamente no convento dos dominicanos nas Perdizes, em São Paulo. Então acabei tendo uma formação teológica sem procurar, meio por osmose. Você participou de salões e exposições coletivas no Brasil e no exterior desde o início de sua carreira. Então, como esses eventos impactaram sua trajetória e seu reconhecimento como artista? Eu acho que não tenho mesmo isso. Eu acho que foi... A gente procurava, porque tinha uma coisa, o mercado de arte no Brasil é inventado a partir dos anos 70. Pelo Pedro Paulo, que era marido da Mônica Filgueiras, que teve uma galeria muito grande, muito atuante em São Paulo. E não tinha mercado, a gente fazia porque queria fazer, porque gostava. Ninguém tinha ideia de que ia fazer aquilo com caráter comercial. Depois dos anos 70, então essas exposições de salão, tudo era a oportunidade de mostrar alguma coisa para alguém, de discutir, encontrar gente. Não teve nada de muito excepcional. Acho que coisa mais... Minha carreira, se eu posso falar assim, comercial, por exemplo, começou com a Mônica Filgueiras, que nem fiz uma exposição com ela. Era para fazer, acabei não fazendo. Eu mesmo não trabalhei, não tinha trabalhos para mim. Mas ela comercializava meu trabalho e foi isso que me colocou no mercado, que existia na época para gravura. A Imagos foi um espaço importante para a gravura no Brasil. Como era trabalhar nesse ateliê? Como foi sua experiência nesse ambiente de produção e experimentação gráfica? Era fantástico, era maravilhoso, porque você teve toda a pleia de artistas do século XX passando ali. Os mais velhos, com quais eu trabalhei, Darel, Burle Marx, até a meninada que estava começando. Então, você tinha tudo ali. E, na realidade, eu fui a Imagos, porque o James Lisboa, o leiloeiro, nós tínhamos sido sócios numa espécie de galeria e molduraria conjugada. Depois eu fui só fazer gravura e ele ficou só com a parte comercial. E ele vendia meus desenhos. Eu falei, não aguento mais desenhar, gente. Eu não sou máquina. Não, vamos fazer uma coisa, vai a Imagos e faz algumas estilos, que aí a gente tem uma multiplicidade de imagem para vender. Era o tino comercial dele. Eu fui, o Elcio se interessou, resolveu editar as gravuras, que iam ser editadas por mim para serem vendidas pelos Gêmeos. Aí o Elcio resolveu editar, começou a vender as gravuras as estilos que eu fiz na época para Imagos. E um dia eu levei umas gravuras em metal. Aí o Elcio ficou encantado com as gravuras. Quem imprime isso? Sou eu mesmo imprimo. Ele me propôs montar um ateliê de gravura na Imagos. Aí eu montei o ateliê de gravura em metal, desenhei e construímos uma prensa, porque não tinha prensas de alta qualidade no Brasil. E aí essa formação, grande parte dos impressores, o Valdir, da ECA e outros, foram formados ali naquele ateliê. Então eu treinei, na realidade, formei os impressores, montei Imagos, e eu geri aquilo durante até os anos 90, até o final de 89, no começo de 1990 eu estava exausto, não aguentava mais São Paulo, era uma correria, porque eu ainda fiz uma exposição junto com o Otávio,
uma exposição grande. Então eu estava gravando, fazendo exposição, trabalhando com coisa no exterior e dirigindo a Imagos. Teve noites assim de passar a noite trabalhando junto. Eu lembro de noites passando com o Gregório, que ele não conseguia trabalhar com gente em volta. Então ele ia à noite e a gente trabalhava de noite, quer dizer, estou trabalhando noite e dia, entrei numa exaustão e fui para Capivari. Larguei tudo, parei tudo, fui para Capivari. Foi quando, em 1990, fui para Capivari e aí não saí mais. Durante sua passagem pela Imagos, você teve contato com artistas como Roberto Bolemax, Sérgio de Moraes, Renina Katz e outros. Como essa convivência enriqueceu sua abordagem artística? Foi, por exemplo, eu fiz alguns álbuns de gravura em parceria com a Renina. Acho que nem tenho mais esses álbuns. Fiz alguns trabalhos, mas quem mais marcou foi a Renina. Ela era uma presença mais constante e nós fizemos muitas coisas juntos. Então, se pensar em o artista marcando o meu trabalho, eu acho que foi realmente essa relação com a Renina. O resto era uma coisa próxima, divertida, um dos artistas mais divertidos com qual eu já trabalhei. E não esqueço, foi o Caribé, que era pândego, né? Muito divertido. A maneira negra exige grande domínio. Então, o que o motivou a trabalhar com esse procedimento? E quais foram, Nuri, os principais desafios que você enfrentou? Eu sempre digo uma coisa, as pessoas se surpreendem que a técnica da gravura em maneira negra, em mezzotinta, ela não é difícil, é a mais simples que tem. É mais fácil do que qualquer outra, por dois motivos. Primeiro, você não trabalha com ácidos nem nada, é um trabalho direto. Segundo, ela te dá visibilidade. Quando você trabalha com gravura em metal, você faz um risco, ele é mais fundo, mais leve, de um lado, de outro, ele vai te dar resultados diferentes. A posição da mão, a profundidade, se é no ácido, tipo de mordente. A gravura em maneira negra não. O trabalho, as pessoas não fazem, porque o trabalho para preparar a chapa é absurdo. É um trabalho absurdo, é cansativo. Mas depois fazer a gravura, e esse trabalho absurdo de preparar a chapa não é necessariamente feito pelo artista. Na França se vendiam chapas preparadas para a maneira negra. Mas ele também não te dá o gesto, é um trabalho que estava bem ligado àquilo que eu queria mesmo, essa relação tonal de luz e sombra, pretos, as luzes. Mas tecnicamente ela é muito simples. O complicado é quando você entra com a cor. Então uma das coisas que me interessaram foi uma exposição no MASP. E como eu fazia maneira negra, me chamaram para ajudar na montagem. E aí eu tive pela primeira vez contato com as gravuras a cores do Hamaguchi, que foi nos anos 80, né, no século passado, o grande gravador em mezzotinta. Ele morava em São Francisco. Essa exposição me botou em contato com essa coisa, eu fiquei fantásticas. As cores, eu fiquei apaixonado. E foi justamente em 90 que eu saí da Imagos, que eu comecei a fazer com cor. Aí é complicado, porque você trabalha com um processo de impressão aditivo. Você trabalha com as 4 cores, amarelo, magenta, cian e preto, que é o processo da CMYK.
E aí é tudo diluído, você tem que pensar cada cor, se eu quero fazer laranja, quanto eu vou pôr de amarelo, quanto eu vou pôr de vermelho, se eu vou pôr preto, não vou pôr preto. E você tem que fazer tudo isso na mão. E desmembrar a cor na cabeça. Aí a coisa outra foi o que me interessou, assim, um desafio enorme. Mas acho que eu me dei bem nessa brincadeira. Nori, seu trabalho também envolve a prática didática. Como foi sua experiência como professor de gravura? E como você vê o papel do ensino na preservação e evolução da gravura como técnica artística? Aí você terminou com uma palavra importante, técnica. A gravura, se você tem resultados definidos que você pretende buscar, ela exige um suporte técnico muito grande. Você não faz gravura se não tiver um conhecimento do produto. Quando se passa para a pintura, para o desenho, você tem grandes resultados sem grandes domínios técnicos. Na gravura, não. A não ser que você não se preocupe com nada, é puramente aleatório, mas ela exige esse suporte técnico. Então eu acho que o ensino e a feitura de gravura é fundamental. Você muda a constituição e o pensamento a partir da técnica. Você não pode separar as duas coisas. Então, para mim, eu acho que foi importante. Eu acho que, em alguns casos, alguns gravadores estão atuando até hoje aí, eu acho que eu contribuí, não com o imaginário e com a construção do sujeito, mas um suporte técnico, de dar um suporte técnico. Sempre fui mais para esse lado. Nori, conforme você mencionou, desde 1990 você passou a viver e trabalhar em Capivari. Como essa mudança impactou sua produção artística e sua relação com a gravura? E de que forma o ambiente rural influenciou sua criatividade? Quando eu fui para Capivari, a cidade fechava às 10. A gente brincava que era a hora da onça. Soltava uma onça, todo mundo ia para casa. Eu acho que, como eu tinha saído da Imagos, aquele caos geral, aquilo para mim foi um lugar de tranquilidade e eu pude fazer a maneira negra a cores. Nessa época só o Rubens fazia. E aí eu tive tempo. Eu levava meses trabalhando numa única chapinha pequenininha. Aí eu fiz um primeiro álbum de gravura em metal a cores. É isso que eu te falei, de você pegar uma imagem e falar, bom, eu tenho que dividir isso daqui em 4 cores básicas para constituir a cor novamente. Não desmembrar. As primeiras foram terríveis. Eu tirava 1000 provas, ia passando. Depois você vai aprendendo, o olho vai sabendo distinguir, né, o que você pretende. Mas o resultado da cor foi, então, eu acho que Capivari, esse período de largar tudo, ter horas no ateliê, foi fundamental para desenvolver principalmente a maneira negra a cores. Nori, a gravura tem um papel fundamental na história da arte, como sabemos, mas enfrenta desafio no cenário contemporâneo. Como você enxerga o futuro da gravura no Brasil? Como você vê a relação entre a gravura tradicional e as novas tecnologias digitais? Olha, não sei. Se eu for te responder de verdade, eu não saberia o que vai ser daqui para diante. Eu acho que houve alguns equívocos do que é gravura. E aí você tem aquela coisa tradicional do jardim defendendo a gravura tradicional e as aberturas possíveis para a construção gráfica. Eu acho que tem alguns equívocos, sabe? A gravura não é pura reprodução. Se você não utiliza os elementos significativos, significantes da gravura para a imagem, é só uma reprodução. Então você teve muita gravura de reprodução no século XVIII.
Inclusive a maneira negra foi muito usada para reproduzir trabalhos, porque te dava todos os meios tons que um trabalho te dá, o que a gravura em metal, com os processos de água tinta, água forte, não chegam nessa sofisticação. Nuri, você já chegou a trabalhar com outras linguagens além da gravura? E se sim, como essas experiências influenciaram o seu trabalho? Há alguma técnica ou tema que você não explorou? Acho que tem muita coisa, teria muita coisa para experimentar, mas eu sempre fui curioso. Então essa minha curiosidade me levou a fazer técnica de gravura. Eu fiz xilo, lito, serigrafia, metal. Experimentei algumas coisas na chamada ocolito, que na realidade é um alito sobre madeira, né? Que eu tateei, mas as técnicas tradicionais, essas eu busquei todas e extremamente curioso, sempre fui. Eu me dedicava assim, a Antônia falava, larga disso, eu dormia com os livros embaixo do travesseiro, né? Sempre tive essa coisa do autodidatismo, mas procurei mestres também, aprendi, não posso negar que aprendi muita coisa de gravura com Moraes, que era professor da FAAP, aprendi muito de serigrafia também, todo o meu primeiro passo em serigrafia com Paulo Mendes, um gravador que já se foi há alguns anos atrás. Você começa ou eu começo? Você começa. O que nós vamos desenhar?